EV, Expected Value, ou valor esperado de uma coleção. Mas que raios é isso? Quando eu comecei a jogar Magic em 95, não era muito comum ouvir esses tipos de termos. Na real mesmo, a gente tinha umas revistinhas onde a gente consultava as cotações das cartas mensalmente quando saía. Era comum também as revistas terem cada um valor diferente, o que causava uma briga enorme. Sem isso, muitos trocavam os cards na base do achismo mesmo. Com isso, era bastante comum a gente ser enrolado nas trocas. Tinha umas cartas insanas que alguns jogadores achavam que era o ápice do poder, mas quando olhava o potencial delas funcionando na real, era um desastre, jogando o valor delas lá no chão. O contrário também era verdade. Alguns cards pareciam inofensivos, mas eram verdadeiras bombas na mesa, o que levantava muito valor em médio e longo prazo. Com a chegada da internet e dos portais de Magic, ficou fácil de ver as cotações em tempo quase real. Com isso, as coleções inteiras podiam ser valoradas facilmente de acordo com flutuações naturais de novas interações, banimentos, mudanças de formatos e etc. Foi praticamente uma revolução passar do modelo de papel para dados completamente integrados. Mas o que isso tem a ver com EV? O Magic, com o crescimento e a valorização de muitas cartas e coleções, passou a ser um instrumento de investimento para muitos. Desde lojas a indivíduos, alguns passaram a acompanhar mais de perto as cotações para tomar decisões sobre quais coleções comprar e vender para ter vantagens financeiras além do joguinho no tampo da mesa. Daí, nasceu uma métrica que muitos utilizam para avaliar se uma coleção é interessante ou não comprar em termos estritamente financeiros: valor esperado. O valor esperado é, de forma bem simplificada, o quanto de retorno de valor você, em média, obtém quando abre um booster ou uma caixa de boosters de uma coleção. Imagine que você comprou uma caixa de boosters da edição A por R$ 400 e o valor esperado dela é de R$ 450. Isso quer dizer que, na média, você vai tirar R$ 450 de valor em cartas de sua compra. Um retorno aí de 12,5% se você vender ou trocar exatamente pelos valores correntes. O contrário também pode acontecer. Se você compra uma caixa de boosters da edição B por R$ 1.600 e o valor esperado é de R$ 1.300, você vai, na média, perder 19% do seu investimento imediatamente ao abrir o seu box. O valor esperado é calculado por meio da chance de tirar cada carta dentro de um booster, contando as míticas, as raras, as incomuns e as comuns. Além disso, a quantidade de boosters na caixa, cartas dentro do booster e cartas especiais também conta. Já dá para ver que não é um cálculo muito simples, mas muitos sites oferecem isso de forma simples para você. Então, não se preocupe em calcular isso na mão, ok? E por que é útil saber isso? Eu mesmo já comprei ou deixei de comprar algumas coleções simplesmente por meio do cálculo do EV. Não estou falando que todos devem fazer isso, mas geralmente coleções que não vale a pena comprar pois são caras e o EV é muito baixo, eu prefiro comprar as cartas individuais. Coleções onde o EV é alto e superam bastante o valor dos boxes, eu ligo meu alerta para comprar os boosters ou até mesmo as caixas de booster. Quer alguns exemplos? Dá uma olhada no que eu fiz nesses casos aqui. No começo do ano passado, eu paguei um pouco mais de $80 numa caixa de rivais de Ixalan. O EV da coleção pelo site era de aproximadamente $183, ou seja, um incrível retorno esperado de mais do que o dobro do valor da caixa em cartas. Eu abri e fiz uma conta rápida da soma de todos os cards acima de $2. O total foi de $171, ou seja, bem próximo ao retorno médio do valor esperado. Várias cartas interessantes apareceram por um precinho bem camarada, como 3 Saqueadores Impiedosos, Elenda, Kumena e Polyraptor. Vou dar agora um contra-exemplo com Adventures in Forgotten Realms. A caixa de uma edição do AFR pode ser achada na Liga Magic por R$ 580 com frete.
o que na cotação de hoje equivale a aproximadamente 100 dólares. O EV dessa coleção hoje é de aproximadamente 85 dólares a preço de mercado. Nesse caso, pensando estritamente em investir, eu não compraria, já que eu sairia imediatamente perdendo 15 dólares na média ou 15% do meu dinheiro, mesmo se eu fizesse alguns top pulls. Talvez aqui comprar alguns singles seja uma decisão mais acertada para não detonar tanto meu dinheiro nessa coleção. O último exemplo é da minha compra recente de uma caixa de Double Masters. Eu consegui pegar uma super promoção por aproximadamente 285 dólares e eu tive um retorno insano de 460 dólares com cartas como Chrome Mox, Avancyn, Carne Liberated. Considerando que essa é uma edição com Power Creep alto, é bem provável que o EV não diminua tanto, mesmo com alguns reprints. Atenção, eu não posso deixar de dizer aqui que os EVs são voláteis e mudam da mesma forma que as cotações e que os preços das caixas. Sendo assim, é sempre bom dar uma olhada nova nos valores se você pretende comprar uma nova coleção. Eu acho que depois disso deu para entender um pouco os conceitos de EV e por que você deveria se importar um pouco com isso. Claro, se você é só um jogador casual e não se importa muito com o aspecto de investimento do Magic, pode deixar esse papo todo para lá. Mas se você é um colecionador e investidor desse joguinho bacana, comece a prestar atenção nesses detalhes e você rapidamente vai ver algumas vantagens. Vejo você no próximo. Até lá!